Olá a todos, meu nome é Marcos Ribeiro, terapeuta da TRG, que é a Terapia de Reprocessamento Generativo. Bom, já dando início ao nosso vídeo, o tema hoje é o luto. Luto, que é algo muito difícil de se lidar. Então, daremos início dizendo que o luto normalmente se classifica em 5 fases. Tem a fase da negação, existe a fase da raiva, existe a terceira fase, que é da barganha, existe a quarta fase, que é a depressão, e a quinta e última, que é a aceitação. Bom, a negação é quando nós não aceitamos. A gente não admite, não gostaríamos que isso tivesse acontecido. É muito natural esse sentimento surgir. Depois vem da raiva. Sentir raiva por isso ter ocorrido, por isso ter acontecido. Esse é o momento da raiva. Depois disso vem a barganha. É querer se colocar no lugar, desejar que nós fôssemos no lugar dessa pessoa, não ela, por não querer ter presenciado isso, ter querido ir antes, primeiro. A depressão, que é a dor. É uma dor muito forte que se instala no nosso emocional, no nosso peito. É uma dor insuportável. É a falta, é a ausência dessa pessoa na nossa vida. É a falta do tempero para se continuar vivendo. É a tristeza que se instala. Essa é a depressão. Normalmente, quando isso acontece, considera-se aceitável que fique por um tempo curto, uma curta duração de tempo, esse estado emocional. E por último, a aceitação. É quando a gente entende, já passou por todas as outras fases e compreende que é o ciclo da vida. Só que aqui nesse vídeo, a gente vai tratar novamente daquilo que nos causa mal, aquilo que adoece o nosso emocional, que é a questão da depressão. Muitas vezes, muitos de nós que já perdemos um ente querido, a mãe, o pai, esposo, esposa, irmão, irmã, amigo, amiga, não sei qual é o seu caso, mas isso não ficou resolvido no teu inconsciente. Você não sabe, mas existe uma dor muito grande ainda, interiorizada no seu psíquico. Aí você pode me perguntar, em que isso pode influenciar no meu dia a dia, nas minhas ações, nas minhas decisões? Aí eu digo a você, em tudo. Você pode não saber, mas influencia em tudo. Porque o inconsciente nosso, ele registrou isso de uma forma muito dolorosa. Para nós foi muito doloroso. A gente não superou. Mesmo hoje, quando a gente acessa essa memória, a gente sente uma dor, um desconforto muito grande. E normalmente no nosso dia a dia, esse desconforto está aí. Está no fundo do nosso inconsciente. E a gente nem percebe. Eu posso comparar isso a um espinho no pé. Vocês vão conseguir entender o que eu vou dizer agora. Se fizer sentido, me fala nos comentários. Se você tiver um espinho no seu pé, isso causa um desconforto muito grande.
ou na sua mão também pode ser. Causa uma dor. Muitas vezes não é uma dor muito forte, mas causa. Se você tiver que ler um livro, certamente você não conseguirá se concentrar. Essa dor, por mais fraca que ela seja, ela incomoda. Se você estiver fazendo algum projeto, algum trabalho, alguma coisa, essa dor, esse espinho, ele vai te incomodar o dia todo. Isso fará com que você não consiga se concentrar em nada que você esteja fazendo. Você já parou para pensar que uma marca ou um trauma que ficou registrado no nosso inconsciente como doloroso e ainda permanece como algo muito doloroso ao acessarmos, pode ser esse espinho? Faz sentido para você entender que esse trauma, essa marca, ela pode interferir muito no nosso dia a dia, fazendo com que a gente seja uma pessoa mais triste, seja uma pessoa que não encare, não enxergue a vida com tanto otimismo, uma pessoa que não consegue sonhar, uma pessoa que não consegue ver sentido em nada. No fundo, pode ser muito leve esse sentimento, mas ele pode já estar fazendo parte do seu dia a dia. E você não entende, você não sabe, você não percebe o porquê. O porquê de se sentir assim. Você não consegue falar o porquê. Simplesmente acontece. Simplesmente é assim. Aqui eu estou falando do luto, mas são muitos e muitos casos e situações que podem nos causar esse mesmo sentimento que eu estou falando aqui. Mas hoje nós estamos falando do luto. E para você, talvez, você tenha como já algo superado. Mas no fundo, se você estiver me ouvindo, você sabe que ainda não foi superado. Para muitos não. Para algumas pessoas sim, já foi superado. Isso não é mais algo que te cause um problema emocional que venha acarretar e implicar em dias difíceis, em falta de concentração, em ansiedade, ou até mesmo uma depressão propriamente dita. Então, a TRG, ela vem tratar disso. E como o exemplo do espinho, eu fiz uma analogia e comparei a essa marca ou até mesmo esse trauma de um luto que não foi superado. Então nós temos que caminhar para a aceitação. Nós estamos congelados naquele degrau da dor. E muitas vezes essa dor, ela se potencializou pelo sentimento de culpa. É o querer ter feito e não fiz. O querer ter sido e não fui. Esse sentimento, muitas vezes, é o que dificulta superarmos um luto. É quando, em nossas memórias, ficaram registrados os momentos de rebeldia, aonde maltratamos, aonde não demos a devida importância, aonde não fizemos o que deveríamos ter feito. Mas isso ficou lá atrás.
isso passou. Só que hoje parece que ainda está aqui. E é esse estar aqui que nos congela naquela dor, nos causando todo esse problema emocional. Muitas vezes pensamentos ruins passam pela nossa mente, por a gente achar que não foi um bom filho, uma boa filha, um bom esposo, uma boa esposa, um bom amigo, uma boa amiga. Só que tudo isso é passado. Só que para o nosso inconsciente, quando não resolvido, quando essas marcas permanecem fortes no nosso inconsciente, isso é presente. E essa dor continua tão forte quanto aquele dia, aquele momento que aconteceu. Ficamos congelados e é um looping. O nosso inconsciente, ele fica repassando, repassando, repassando e repassando. E a gente não evolui. A gente não sai dessa camada. A gente não dá esse passo à frente. E essa dor se intensifica. E isso vem a interferir no nosso relacionamento, com nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, amigos, relação de trabalho, em nossos estudos, até mesmo na nossa visão de mundo. Então, um luto, quando não aceito, quando não resolvido, pode sim se tornar em algo que nos leva a um grande desequilíbrio emocional. E é sobre isso que eu estou falando hoje. E mais uma vez eu deixo bem claro, a TRG, ela age na raiz do problema. E não adianta a gente tentar ressignificar isso. É o que a psicanálise tenta fazer. Por um dado momento, um certo tempo, você pode até entender pela razão. Só que o inconsciente não se comunica com a razão. O nosso consciente e o nosso inconsciente, eles não se comunicam. Pela nossa razão, a gente pode compreender quando alguém tenta ressignificar isso. Mas em um dado momento isso volta. É como se fosse um vírus. É um software instalado no nosso cérebro. É um vírus. Isso acaba retornando e a gente acaba voltando um degrau atrás. E com a TRG não. A gente vai na raiz do problema. A gente vai resolver o problema, não ressignificá-lo, mas sim resolver, curar. Aí então, estamos maduros e fortes para subir mais um degrau. É isso. O que eu tinha para dizer hoje a respeito do luto. Senti vontade de falar sobre isso. Percebi, na maioria dos casos, isso acaba sendo realmente uma dor muito forte que interfere no dia a dia de muitas pessoas. Se para você isso fez sentido, fica aí. A TRG, ela é a cura. Obrigado por terem ficado até o fim. Peço para que deem um like e se vocês puderem se inscrever, eu agradeço a inscrição de vocês. É muito importante. E eu agradeço essa atenção de vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus. TRG com você.